Oi, Divos! Oi, Divas! Tá começando o PDC Podcast, o podcast do projeto Por Dentro do Computador. Aqui a gente fala um pouquinho sobre tecnologia de um jeito simples, direto e claro, sempre por dentro do assunto. Eu sou a Isa. E eu sou o Davi, e afinal, o que tem por dentro do computador? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre um dos componentes mais importantes do computador, a CPU. Davi, você lembra quando ouviu falar em CPU pela primeira vez? Lembro, quando eu ouvi falar de CPU pela primeira vez, eu achava que CPU era o computador inteiro, sabe? Era aquela caixa que tem embaixo da mesa. Isso, muita gente confunde, mas a CPU na real é um pedacinho lá dentro, o cérebro da máquina. E o que CPU significa? A CPU vem de uma sigla do inglês, que é Central Processing Unit, ou seja, a unidade central de processamento. E esse nome até que faz sentido, ela é o componente das decisões, é ali que tudo é processado, calculado e controlado. Sim, e se alguém chamar de processador, tá certo também. É um jeito mais comum e até mais fácil de falar. Processador, CPU, o importante é entender que ele é o cérebro do computador, tudo passa por ele. Mas o que a CPU realmente faz? Dá pra comparar com alguma coisa do nosso dia a dia? Dá sim, nós podemos comparar o processador com o cérebro de uma pessoa. Ele pensa sobre tudo que precisa ser feito, ele recebe as informações, ele decide o que fazer com essas informações e ele manda comandos para que o resto do corpo aja. E faz isso super rápido, né? Cada instrução é como uma tarefa básica. Somar dois números, mover um dado, comparar valores. E o que torna uma CPU mais rápida ou melhor é a quantidade de tarefas que ela consegue fazer por segundo. A tal da frequência, é aí que vem os gigahertz. Tipo, 3 GHz quer dizer 3 bilhões de ciclos por segundo. É muita coisa. É verdade. E você sabia que dentro da CPU tem várias unidades menores? Tipo a ULA, que é a Unidade Lógica e Aritmética. É ela que faz as contas e toma as decisões. E tem também a unidade de controle, que é tipo quem dá as ordens. Por exemplo, agora soma esses números. Sim, e hoje em dia as CPUs têm múltiplos núcleos. É como ter vários cérebros trabalhando ao mesmo tempo. Por isso que dá para abrir o navegador, escutar música e escrever no Word ao mesmo tempo. Cada núcleo pode lidar com uma parte. Mas nem sempre mais núcleos significam mais velocidade. Tem que ver se o sistema e os programas aproveitam esse direito. E no nosso projeto, a gente tenta mostrar tudo isso de forma visual. No diorama, a CPU fica no centro, conectada a tudo, como um cérebro mesmo. Hoje em dia, a gente ouve muito falar de processador com 4, 8 e até 16 núcleos, e também de threads. Davi, explica pra gente, o que exatamente são esses núcleos e essas threads? Beleza, vamos começar pelos núcleos. Cada núcleo é como se fosse um processador individual dentro da CPU. Então, quando o processador tem 4 núcleos, na prática ele consegue executar até 4 tarefas ao mesmo tempo. Então, vários núcleos significam que dá para fazer mais coisas ao mesmo tempo de verdade? Exatamente. Agora sobre as threads. Elas são as chamadas linhas de execução. Cada núcleo pode ter uma ou mais threads, dependendo da tecnologia do processador. As threads permitem que os processadores organizem e executem várias tarefas de forma mais eficiente, muitas vezes ao mesmo tempo, especialmente quando o processador tem vários núcleos. Ou seja, ele pode fazer 2 tarefas ao mesmo tempo dentro do mesmo núcleo? Isso mesmo, ele ajuda a aproveitar melhor o tempo quando o núcleo não está sendo usado. Então, por exemplo, um processador que tem 4 núcleos e 8 threads, ele consegue lidar com muito mais processos simultâneos do que um que tem 4 núcleos e 4 threads, mesmo sendo o mesmo número de núcleos. Mas aí depende também do sistema e dos programas saberem usar essas threads extras, né? Sim, se o sistema ou software não for otimizado para usar essas múltiplas threads, o ganho pode ser pequeno. E aí, curtiu saber mais sobre esse pedacinho do computador? No próximo episódio, a gente pode falar sobre outro componente, que tal a memória RAM? Fechou. Então segue o PTC Podcast no nosso canal e até a próxima. Tchau!